Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente temos tido essa oportunidade rica e preciosa de termos esse tempo aqui onde nós compartilhamos a Palavra de Deus, onde compartilhamos oração e junto nós cremos que Deus vai responder às nossas orações e Ele já tem uma resposta para nós. Apenas nós não podemos ainda nos atentar para a resposta que Ele tem para nós. Nós ainda não fizemos a oração para que Ele nos responda, porque é certo que Ele já sabe o que nós vamos pedir, Ele conhece as nossas necessidades, mas nós precisamos ouvir de Deus o sim, ou não, ou ainda não, ou o milagre, seja lá qual for a maneira como Deus escolheu para responder às nossas orações. Por isso que nós cremos que quando nós oramos a palavra, nós nos aproximamos dessa resposta, que é exatamente as promessas, os princípios e os valores que Deus deixou para nós em sua palavra, nos quais nós nos apoiamos e que sustentam a nossa fé. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E eu quero fazer aqueles meus dois convites para você. Primeiro, que você esteja comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e que você possa também acompanhar a leitura bíblica que nós vamos fazer, um texto muito especial que Deus nos dirigiu hoje para ler, está lá no livro de Josué, capítulo 14, versículo 10. Josué 14, 10. Narra uma história maravilhosa, um testemunho poderoso para a edificação da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Então, se você puder acompanhar comigo essa leitura aí na sua Bíblia, vai ser ótimo. Se você não puder, não tem importância, a referência bíblica vai ficar aqui na descrição do vídeo e depois você pode ler quantas vezes você quiser e quantas vezes você precisar. Então, assim diz a palavra de Deus. Josué, capítulo 14, versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto, e agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que estavam lá os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que já havia perseverado em seguir ao Senhor, Deus de Israel. Essa palavra é muito poderosa, porque ela fala de dois homens que no meio de todo o povo de Israel, quando sai do Egito, foram os únicos que não duvidaram em qualquer momento da promessa que Deus havia dado de se tomar posse da terra prometida, de se tomar posse de Canaã. Eles foram como os espias, Josué e Calebe e mais 10 espias, entraram na terra prometida, trouxeram os frutos de lá, fizeram uma revisão de todo o território, de tudo que tinha lá. Encontraram grandes desafios, mas encontraram uma terra próspera, uma terra farta. Mas, mais do que isso, eles tinham uma palavra de Deus de que eles se apoderariam daquela terra. Mas, infelizmente, como a maioria deles não creram, desanimaram, se rebelaram contra Deus, Josué e Calebe ficaram por 40 anos no deserto, mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo sendo honrados, mesmo sendo crentes no Senhor, mesmo sendo fiéis,
Eles ficaram por 40 anos, porque todo o povo ficou. Muitas vezes nós vivenciamos o resultado das nossas escolhas, mas muitas vezes também nós vivemos o resultado da escolha de toda uma nação. Eles não foram infiéis, eles creram, fizeram tudo conforme o Senhor queria que eles fizessem, obedeceram o Senhor até o último momento da vida deles, mas mesmo assim eles passaram por todo o deserto. Há uma grande diferença no resultado da vida deles, porque dos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto. Assim nós precisamos entender. Deus muitas vezes vai permitir que nós passemos por um deserto muito grande por causa dos outros, por causa de pessoas que estão ao nosso redor, por causa das pessoas que estão junto conosco. Mas Deus não deixará jamais de cumprir a promessa que Ele tem para mim e para você. Josué e Calebe experimentaram do cumprimento dessa promessa. E essa palavra que nós lemos é exatamente o momento em que Calebe, ele chega para Josué, que era o grande líder de Israel naquele tempo, e diz: eu quero a minha parte. Há 45 anos que eu venho esperando esse momento e nós chegamos aqui. E eu sei que lá ainda tem gigantes, eu sei que lá ainda tem um desafio, mas eu com 85 anos estou pronto para guerrear, estou pronto para bater contra todos aqueles que estão ali e tomar posse daquilo que Deus me prometeu. Isso é maravilhoso, porque eles não murmuraram, eles não reclamaram em momento nenhum, mesmo nesse tempo agora, passando por tudo que eles passaram. Calebe, ele dá um testemunho de que durante esses 45 anos ele guardou a promessa no coração. E tem uma coisa muito interessante, porque Calebe, ele era filho de um homem que não fazia parte dos hebreus. E a mãe dele era, mas ele não, o pai dele era um quenezeu, de um outro povo, mas ele fazia parte porque ele foi trazido por causa da mãe dele, que era uma hebreia. Olha como que Deus é fiel, como que Deus é maravilhoso no cumprimento das suas promessas. Talvez você está vivendo um tempo de deserto, talvez você está passando um tempo difícil na sua vida. E esse tempo não necessariamente é resultado de suas escolhas erradas, não necessariamente é o resultado daquilo que você fez e que deu errado e você está passando por um deserto. Mas Deus está mostrando que, independente de uma coisa ou de outra, Ele é fiel para cumprir cada uma das palavras que Ele prometeu. Deus não vai te deixar envergonhado nessa jornada. Mesmo que você ache assim, já passou muitos anos, já passou muito tempo, Deus está dizendo para você, você vai ter vigor, você vai ter força, você vai ter ânimo para conquistar e desfrutar daquilo que Deus prometeu para a sua vida. Apenas não tente fazer do seu jeito, faça do jeito de Deus. Confie no Senhor, não murmure, não reclame, não vá contra os princípios do Senhor. Siga aquilo que a palavra de Deus estabeleceu. Busque uma forma de ter um testemunho de comunhão com o Senhor. Um testemunho de comunhão com Deus é alguém que crê sempre, alguém que está sempre com uma vida de oração, confiando na provisão de Deus, confiando no socorro do Senhor, confiando na promessa que Deus fez. Há muito texto aqui que você pode ler, você pode voltar aqui e ler todo o trajeto do Êxodo que os israelitas fizeram, e você vai encontrar ali 2 homens que foram fiéis. Josué era um ajudante direto de Moisés, Calebe estava ali servindo no meio do povo. Eles foram os 2 únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, mesmo que eles tivessem que passar por um deserto, mas eles viveram para ver e desfrutar a promessa de Deus. Não murmure, não reclame, não desista, não desanima, mas creia. Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Hoje, talvez você possa olhar para as circunstâncias ao seu redor e não ver aquilo que realmente você acreditava que era tempo de você estar vivendo. Mas não se preocupe.
Deus não atrasa e Deus não adianta. O seu coração está sendo preparado para aquele momento, assim como Josué e Caleb tiveram um coração preparado para aquele momento. O tempo de luta, porque quando eles entraram em Canaã, aqui nós estamos falando que já haviam 5 anos que eles tinham entrado na terra de Canaã e era só guerra. Durante esses anos todos, até o capítulo 12, 13 ali, capítulo 14, capítulo 15 aqui de Josué, você vai encontrar lutas, lutas e mais lutas, reis tendo que ser destronados, povos tendo que ser guerreados e vencidos para conquistar aquilo que Deus prometeu. E a terra de Canaã, ela não representa o céu. A terra prometida não é o céu. A terra prometida é a vida de um cristão aqui nessa terra. É uma vida que Deus promete, uma terra que é abençoada, um lugar que é de bênçãos, de favor e de graça. Essa é a vida do crente que Deus prometeu para nós, ainda aqui nessa terra. Não duvide, Deus tem prosperidade para a sua vida, Deus tem bênçãos abundantes para a sua vida aqui ainda. O que virá quando nós estivermos na glória com o Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. Mas aqui, ainda nesse tempo, Deus tem uma vida de vitórias para você, Deus tem uma vida de prosperidade, de bênçãos para você. Não se compare com ninguém, não tenha ninguém como régua de comparação para a sua vida. Jesus é a nossa medida, Jesus é o nosso modelo, Ele é a nossa referência. Mas tenha em mente uma coisa, Deus não está permitindo que você passe por isso em vão. Tudo tem um propósito. Você está crescendo. Você está demonstrando para Deus e para você mesmo o que tem no seu coração. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, Deus ele confronta aquele povo, ele fala assim, olha, eu tirei vocês e coloquei no deserto para provar o coração de vocês, para saber se vocês seriam fiéis, para saber o quanto vocês me honrariam. E ali Deus reprovou aquele povo, porque foi um tempo de murmuração, de reclamação, de contendas, de idolatria. Foi um tempo em que o povo se desviou muitas e muitas vezes, mesmo tendo Moisés como um grande líder, um homem compassivo, manso, bom, que lutava pelo seu povo. Mesmo assim, foi um povo infiel, de tal maneira que o Senhor não permitiu que eles entrassem. Apenas as suas descendências é que foram, os seus filhos e os seus netos entraram, mas aqueles que saíram do Egito, só Josué e Caleb viveram com vigor, com disposição para desfrutar daquilo que Deus prometeu para eles, ainda que seja 40 anos depois. Eu espero que você não precise esperar 40 anos para viver o melhor de Deus para a sua vida. Eu espero que seja hoje, que seja agora, que seja nesse tempo. Mas ainda que nós não saibamos a data, nem como Deus vai fazer, uma coisa é certa, Ele vai fazer. Vamos orar? Pai querido, eu apresento a vida de cada pessoa que está recebendo essa mensagem agora. Cada pessoa, Deus, que está vivendo talvez um deserto, um momento de escassez, um momento de dificuldade, de lutas, mas que o Senhor venha trazer encorajamento, um ânimo novo, uma nova disposição no coração deste e desta que estão recebendo esta palavra, esta oração. E assim como Caleb, o Senhor dê vigor, força e ânimo para que todos possam viver e experimentar do cumprimento das tuas promessas. Pai querido, é aquele, Senhor, que ainda não entendeu as tuas promessas, está ouvindo essa mensagem, Deus, e que está dizendo para si mesmo o que significam todas essas coisas, que hoje o Senhor fale o coração dessa pessoa e o Senhor revele promessas de vida, de salvação, de cuidado, de toda a presença do Senhor, Pai, na vida dessa pessoa, para que ela possa ter um lampejo, um sinal de tudo que o Senhor tem reservado para ela, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário aí com o seu pedido de oração, o seu testemunho, e não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Alguém precisa ouvir essa palavra e você é o instrumento de Deus para fazer chegar até essa pessoa. Um forte abraço, até amanhã, e nós continuamos aqui a proposta,
orando a palavra, porque desta palavra procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida.